Fala, Bizode! Como é que vocês estão? E é exatamente isso que vocês já viram nessa thumbnail maravilhosa desse vídeo sensacional. Mas eu não estou sozinho aqui, eu estou com o meu maravilhoso especialista em ordem paranormal RPG, Vinícius. E aí, Vini? Tudo bem, cara? Cara, agora que você tá aqui, melhor, né? Ah, que coisa boa, que coisa boa. E vamos falar desse RPGzão que eu tinha um puta preconceito, achava que era um Kof Cthulhu e na verdade ele é amor, delícia e paixão. Vale lembrar que esse sistema ele foi criado, né, em conjunto com o Cellbit e a galera toda da Jambô, que já tem experiência pra caramba com RPG desde sempre aí. Então, Opa, é garantia de qualidade, eu não tenho muito o que falar, né. não, certamente. Até porque eles são o pessoal da Jambô, Vinícius, eles são danados. Os cara lançaram o Tormenta 20, eles falaram assim: vamos lançar mais conteúdo de Tormenta 20? Eles falaram assim: não vou lançar não. Sabe o que eu vou fazer? Vou lançar o RPG do Cellbit, que é muito da hora. É muito da hora. Eu achei. Eu conheci o Ordem Paranormal, assim, desde que quando ele começou a lançar. Eu falava assim, mano, o Cellbit tá jogando RPG, mano, que no sistema dele, eu falei, nunca, jamais. Aí um belo dia, eu sentei e falei assim, deixa eu ver como é que é, né, que eu gosto de RPG. Eu falei assim, deixa eu ver, né. Meu, eu falei, meu, cara, isso é muito legal. Eles inventaram tudo, tinha cenário, sistema próprio, as mecânicas são simples e fáceis de entender. Eu sentei, vi ali uns 15 minutos dos caras jogando, eu já falei assim, não, tô tranquilo aqui, tô entendendo exatamente como funciona a mecânica. Tô velho, né, de RPG, né. E aí eu comecei a dar moral, dar valor. É interessante ver isso, porque, assim, as pessoas que estão caindo nesse vídeo aqui, que assistiram RPG, viram toda essa jornada, né, que começou num sistema chamado Exoterroristas, que era uma bagunça pra você entender o que estava acontecendo. Foi pro Call of Cthulhu, que mesmo sendo um sistema maravilhoso, todos deveriam jogar pelo menos uma campanha de Call of Cthulhu, é bem difícil de você entender o que tá acontecendo ali, né. É, E isso foi evoluindo pra chegar onde tá hoje. Eu acho que toda essa parceria com a Jambô só fez, ficar cada vez melhor esse sistema, né. nossa, Que hoje é certamente. muito simples. Muitas pessoas que nunca tiveram contato com RPG estão caindo, tipo, caindo em cima aqui desse sistema e já jogando com vários grupos, assim. É muito Sim. interessante, muito bom. Já que a gente já começou a falar disso, já vamos direto aqui. Eu falei assim: não, vou falar de lore primeiro. Não, vou colocar a mecânica aqui, vou colocar a carroça na frente dos bois. Vamos falar um pouco, mano, vou falar um pouco aqui da mecânica super simplificada. Ele tem 5 atributos chaves, que é agilidade, força, intelecto, presença e vigor. Eu tô com a minha colinha aqui. E que, basicamente, quanto mais pontos você tem, mais dados você rola. É quase como rolar vantagem, né? Uma coisa meio Exatamente. parecida no D&D, né? E o legal disso é que ele muda um pouco de como os outros sistemas normalmente funcionam, né. Sim, Normalmente esses atributos te dão bônus nas suas rolagens e não mais dados. Isso acaba até dando uma cara nova pra esse sistema, assim, não fica mais na mesmice dos outros sistemas. é verdade. Não, e fora que ele é muito mais subjetivo, por assim dizer. Ele não tem mecânica certinha, tipo GURPS, que, mano, todas as regras estão na tabela e tudo, e o livro é um bitelo gigantesco que você tem que saber exatamente onde vai. Ou D&D, que ele tenta fazer uma coisa ali meio que por cima, mas ela é uma coisa meio não sei, eu não sou muito fã de D&D, né? Então, não quero nem falar disso. Mas, por exemplo, no Tormenta 20, as regras, elas já estão bem fundadas, assim. Se você quer andar, se você quer fazer não sei o quê, cara, já tá meio que bem escrito. Claro, com o mestre tem toda a liberdade pra poder mexer. Mas aqui, cara, aqui o negócio rola solto. Aqui você vai fazer um teste de... Como é que é o exemplo que você deu? Você vai fazer um teste de cura e aí você quer estancar o ferimento do cara. E aí, ao invés de você ter que rolar com intelecto, né? Acho que Isso. intelecto, você fala assim, meu, como você tá tentando segurar, estancar o sangue usando a força do seu braço, você rola com força. E já Mas era. ou pra esse mesmo teste de cura com força,
se você quiser botar o ombro de alguém no lugar, por exemplo, a pessoa Olha, ó, deslocou o ombro, você pode mudar ela simplesmente de intelecto para força, entendeu? isso é Isso é muito muito legal. bacana, isso dá mais liberdade para os mestres e para os jogadores também, e ele não deixa aquelas perícias inutilizadas, né? Porque em muito Nossa. sistema que tem o atributo setado e você não pode mexer nisso, você acaba Sim. que não usa a perícia. É, Não, tem várias. isso dá muita liberdade. Não, tem perícia, tipo, aqui, por exemplo, tem ciência na ficha. Cara, assim, a ciência ou coisas que são parecidas, como, sei lá, religião, ou até mesmo tecnologia, são perícias que você usa pontualmente, né? Você não usa toda hora, você não tá toda hora rolando alguma coisa assim como furtividade, que é uma coisa que você pode usar muito mais, rolar acho que até atletismo acaba sendo pontual, né? E Sim, aqui não, aqui qualquer perícia pode rolar com qualquer outro atributo de uma forma muito prática e que desenvolve o roleplay, né? exatamente. Eu acho isso eu acho da hora, que ele instiga o jogador mesmo, e às vezes até o mestre, obviamente, a ser criativo, a pensar de uma maneira diferente, ou até mesmo propor um desafio para os jogadores de uma maneira que você pode resolver a situação, mas não necessariamente ela é o que parece, né? Isso, Exatamente, até isso é da porque hora. você como mestre, você pode incentivar seus jogadores a pensar em maneiras inteligentes de usar a perícia, entende? Então, Uhum. se você quer fazer algo e você não quer usar o atributo base que ele dá de exemplo, por exemplo, ter intelecto com cura, você Sim, pode sim. descrever essa tentativa de uma maneira que use outro atributo, entende? Isso Sim. gera margem para você fazer um roleplay mais avançado. Ah, mano, aqui você falou a palavra-chave, roleplay. Mano, pra quem não. Se você caiu de paraquedas agora, você já tá vindo, ouviu tudo isso e falou assim: Meu, o que esses caras estão falando? RPG é um jogo de interpretação. É um jogo de papéis, onde você tem o mestre, que é quem vai comandar tudo, propor os desafios, falar pros jogadores o que eles vão fazer, né? Como vai ser o inimigo, como é a cena que eles estão, e fazer os outros personagens que eles vão interagir e fazer a trama do negócio, né? Fazer o jogo andar. E os jogadores são quem vão desbravar tudo isso e vão jogar com o mestre e rebater as propostas dele. Então o mestre fala uma coisa, você fala assim: então eu vou fazer isso aqui, vou procurar alguma coisa, vou procurar não sei o quê, vou atacar aqui esse bicho monstruoso, esse tipo de coisa. E, meu, nossa, sério, tá muito bem feito isso aqui. Tá bem bacana. Tá bem E bacana. esse jogo de pergunta e resposta, que acaba, se tornando um pouco RPG, ele vem dos 2 lados, né. A gente acaba muitas vezes caindo nessa de só reagir ao que o mestre está dizendo, mas tanto esse sistema como o Tormenta 20, que é outro sistema da Jambô também, eles têm muito disso de incentivar que o jogador dê as suas ações também, né. Então, você deu o exemplo lá das perícias que acabam ficando inutilizadas. Nós temos um sisteminha aqui de origens também, né. Uhum. E isso entra na parte de você criar o seu personagem, você dá a origem do que ele sabe fazer, do que ele gosta de fazer, no que ele é bom de fazer. Uma delas, por exemplo, é o cara da TI, né. Ele tem o passado de TI. E um dos poderes que você ganha é motor de busca, então, sempre que você tiver acesso à internet, você pode gastar uma quantia de pontos, que também entra mais pra frente quando a gente for falar um pouco mais sobre isso, para substituir um teste de perícia por tecnologia. Olha aí. Então, basicamente, você procura no Google, entende? E essas coisas começam a dar uma liberdade de narrativa para o jogador também. Então, se tem uma coisa ali que você precisa fazer Sim. ou, tipo, algo que você possa dar de comando também para a história ir pra frente, é muito legal que os jogadores também tenham essa liberdade para poder fazer isso, né. Ah, é essencial, né? É essencial. Sim, Mano, a criação de personagem, a forma como você consegue construir ele, né? É muito gostosa. Porque tem várias origens. A maioria das origens já tem pré-definidas, você pode escolher. Você até pode ir ali fazer a sua, montar a sua, né? Uma coisa assim. Mas o que mais me chamou a atenção é a pouca quantidade de classes que tem e o quão variável elas são dentro delas, né? Porque só tem três exatamente. classes, que é combatente, especialista e Oxi. ocultista.
dentro delas, você tem várias outras, tem caminhos diferentes que você pode seguir, que é um pouco parecido com o D&D, né, porque no D&D você escolhe a sua trilha, né, e você vai se desenvolvendo dentro dela, e aí meio que você não consegue flexionar, né. Diferente do Tormenta 20 que você só flexiona, você escolhe a sua classe e dentro dela tem infinitas variações, você segue o caminho que você quiser. Aqui você consegue ter uma flexibilidade, mas escolher um caminho e ainda ter uma nossa, putz, eu gosto muito. Eu acho Eu acredito que é um meio do caminho, né. Você tem a sua trilha, que ela sobe em níveis específicos, mas ao mesmo Uhum, tempo você tem os poderes de classe que você pode escolher a qualquer momento. Se você for parar para analisar comparando com Tormenta 20, acontece a mesma coisa, porque tem entre 20 poderes, tem 5, 6 que são bloqueados por nível ou na necessidade de outro poder da lista, né. uhum, Então acaba que funciona meio que da mesma maneira, você escolhe uma das trilhas e os poderes que você tem para escolher além desses, você escolhe alguns outros níveis, né. uhum. Isso É dá muito bom. isso dá tanto a liberdade de você escolher o que você vai querer pegar em cada nível, quanto a certeza de que você tá num caminho que vai te fazer alguma coisa boa, entende? Então fica mais fácil para pessoas que são iniciantes no sistema, de se manterem num caminho que saiba que vai dar certo, entende? Então você não precisa, tipo, estudar, ler, reler para você fazer uma coisa que vai ser efetiva, aqui nesse caso. Apesar de que tem combos muito bons aqui, a gente vai entrar nisso mais no futuro. Ah, essa história de combo é com a gente é danado. Mas eu vou falar uma coisa pra você, Vinícius, que me incomodou, de verdade, que me incomodou, que é uma coisa que eu gosto muito, que é a ideia da multiclasse. Você Hum, poder montar o seu personagem de uma forma que você queira, né? Você construir ele do seu jeitinho, pra ele ficar do jeito que você quer, não só do jeito que o jogo lhe permite, né? exato. É, assim, até tem multiclasse, Ela até existe, tem, é bem limitada, ele mas existe. é. Se eu não me engano, acho que o especialista ou o cultista, algum dos caminhos, ele até consegue pegar poderes de outras classes, roubar uma coisa assim, mas é bem específico, é bem pouquinho. Não dá pra você fazer um cara que é meio combatente, meio especialista e vai, né? Não tem como fazer isso, assim, pelo menos O seguindo as regras, né? Quando o você for que que jogar aí com sua galera, você pode fazer o que você quiser, né? o que que acontece nesse sistema em específico? Hum, No nível de Nex 50, que a gente também já entra nisso, que os níveis eles funcionam um pouco diferente dos outros sistemas, uhum, o 50 seria o equivalente ao nível 10. Você pode escolher o poder de outra trilha da sua mesma classe, tá? Então você pode escolher, então, vamos supor, você é um aniquilador, combatente, você uhum, pode pegar o primeiro poder de guerreiro, exemplo. Eh, Além disso, tem um poder paranormal, que é uma outra coisa que existe aqui, né, que a gente já entra quando a gente for falar sobre o cenário em si, que tem poderes paranormais e um deles, de conhecimento, te permite pegar o poder de outra classe. Então você não pega só poderes de combatente, no caso, se você quiser pegar um poder de ocultista, você consegue. Mas isso não é tão forte quanto em outros sistemas que você pode literalmente escolher quantos níveis você pega de cada classe, certo? certo. Permite uma certa deviação, assim, mas eu concordo com você que podia ter um sistema de multiclasse mais robusto. Ah, eu me pega um pouco, me pega um pouco. Claro, pra quem tá começando a jogar e ou nunca jogou RPG e vai iniciar, pô, ter um caminho certinho, né, tudo bonitinho, guiado, é bom. Mas depois que você já pegou a manha do negócio, você já tá ali querendo fazer combo, você já tá ali querendo criar um personagem seu, um personagem mais próprio, uma coisa mais caricata, você, pra mim, perde um pouco perde um pouco da graça de você ai, se eu combinar essa classe com essa aqui, será que vai dar certo? Será que dá alguma coisa? Será que fica mais forte? Até dá pra você fazer dentro das classes mesmo, mas ah, Exatamente. É a não parte mais divertida, pelo menos pra é. mim, né. O que Ah, dá é. pra fazer
E aí já é um território também, novamente, para quem já tá um pouco mais avançado nisso, já sabe mais o que vai funcionar, o que não vai funcionar, é combinar com o mestre, fazer uma trilha homebrew. Homebrew, para quem Ah, não sim. sabe, são regras criadas para a própria mesa, pela própria mesa. Então, uma coisa que é muito boa nos sistemas da Jambô é que eles mostram muito bem as bases que eles usam para criar cada coisa, certo? Sim. Então você consegue dar uma olhada aqui, por exemplo, e ver, você ganha um poder no Nex 10, um no 40, um no 65 e um no 99. E eles ficam gradativamente mais fortes, né? Uhum. Então você consegue tomar de base os outros para você criar algo que não tem aqui, que não está te atendendo, você consegue fazer uma concessão ali com seu mestre para não ficar nada muito absurdo e criar algo que funcione, né? Ah, é muito bom. Eu gosto bastante. Essa ideia de você poder criar o seu também é maravilhoso. Se você não sabe nada, amizade, do que é Ordem Paranormal, eu mesmo manjo um pouco. Manjo um pouco assim, eu vi um outro episódio, mas é basicamente você enfrentar o oculto, enfrentar o outro lado. Como eles falam aqui, né? O outro lado. Não enfrentar não só como no Call of Cthulhu, entidades, mas elas não são deuses super poderosos e invencíveis e que vêm de outro plano para arrasar e conquistar esse mundo e eles não podem ser combatidos. No Ordem, para mim a graça é que se você pegar o seu fuzil de assalto, porque você é um mercenário danado e vê o demônio, você enche ele de buraco. Claro que alguns não vão morrer, né? Porque eles são incorpóreos ou eles são alguma coisa muito esquisita. Mas tem alguns que se encherem de buraco, resolve. E é maravilhoso. Bem, no Call of Cthulhu tem isso. Mas o pessoal gosta de. O pessoal que eu vejo, pelo menos do que vê do Jovem Nerd, né? Que quer ver do. Quer enfrentar o monstro que não dá pra enfrentar. Vira quase como uma pegada mais de terror o Call of Cthulhu. E aqui Uhum. ele flexiona melhor isso, né? Não necessariamente precisa ser aquele terror de loucura e densidade. Pô, você pode enfrentar um cara que é uma música, meu. Isso é muito da hora. Isso é muito Exatamente. da hora. Fala um A pouco graça aí. Ah, aqui é a maneira que esse outro lado se manifesta, né? Eu gosto muito do ah, sim. conceito disso, que é basicamente, ele não tem uma forma. Quem dá a forma para o outro lado se manifestar são as pessoas. Então, ele se manifesta através do medo das pessoas. Então, se alguém tem medo suficiente de alguma coisa, ela existe, Olha que certo? da hora. Isso é muito bacana. E como o Pigna falou, não tem, as criaturas elas não vêm pra acabar com tudo e não é impossível de deter elas, entendeu? Então o jogo acaba que esse sistema ele tem uma pegada bastante forte de investigação e de terror, mas acaba que em certo ponto ele toma um gosto pelo combate também, né? Você não vai ficar só correndo dessas criaturas não. Aquela coisa, filme de terror que a pessoa não tá em defesa, você não tá aqui não, aqui você tem uma 12 pra devolver o dano. Só corre, você vai correndo e aquele corre e corre e aí se tropeça, cai e fala, "Ah, meu É, Deus." não, aqui É. você luta de volta. E o Nossa. que eu acho bacana aqui Hum, é que eles usam de novo, o que eu acho bem legal entre esses sistemas é te dar a liberdade de você criar coisas que não tem aqui. Porque o RPG, ele diferente de vários jogos, você não tá preso ao que você pagou, entre aspas, para você comprar o livro. Você não tem só aquilo que tá ali e acabou. Você pode criar em cima. Isso é muito bom dos RPGs de mesa, né? E ele te dá bases muito boas aqui no livro. O outro lado ele se manifesta entre 5 elementos, certo? certo. Eu vou começar pelo medo, que ele é de onde todos os outros vêm, né? O medo Justo. é exatamente isso que tá te dizendo. É um medo. É o elemento mais misterioso, tem pouco sobre ele, né? Só que é a partir dele que tudo acontece. É a partir do medo que as criaturas vêm pra cá. E ainda tem pouca informação, até porque, para as pessoas que assistem sabem disso, Uhum. ele não foi muito explorado ainda, o medo não foi muito explorado ainda nas temporadas, então eu acredito que até por isso tem pouca informação aqui no livro sobre isso. Então é um pouco mais críptico. Agora os outros 4 elementos, que são os mais presentes,
eles acabam que tem mais informação sobre eles. Então eu vou começar pelo sangue, que é o sentimento, né? Ele aflora o sentimento Uhum. das pessoas e as criaturas de sangue são mais grotescas, né? Elas têm mais sensações apuradas, elas enxergam pela dor. Tem toda uma descrição bacana das criaturas desse elemento para te ajudar a criar também outras criaturas desse elemento, né? A energia tem a ver com o caos, tem a ver com o caos, então são criaturas loucas e erráticas, você não sabe o que elas vão fazer. O conhecimento que tem a ver com esse conhecimento do outro lado, saber o que tá lá. E uma coisa que eu acho muito bacana é que todas as pessoas que descobrem o que tem do outro lado se perdem. Elas não são mais humanas, elas passam a se tornar um com o outro lado. E é Olha por aí. isso que o nível não é contado em 1, 2, 3 em 5%, 10%. É a porcentagem de conhecimento que você tem sobre o outro lado, entende? Sim. Então o nível 20, que seria o maior, não é 100%, é 99%, porque se alguém chega em 100%, ela se torna um personagem de mestre, porque ela Olha virou aí. uma criatura. É, se entregou pro outro lado, né? Se entregou pro Você outro lado. compreendeu o quão talvez a sua inexistência aqui é pequena, ou o quão assustadora pode ser, ou sei lá, o que você descobriu, que você falou assim, vou ficar desse lado aqui, que esse lado aqui tá melhor, né? Inclusive você usou uma palavra interessante, porque tem um Hum. ritual de conhecimento que chama inexistir, e ele faz Olha, exatamente isso, ele apaga você da existência, porque você compreende o todo outro lado. nossa, que louco. Você usou uma palavra interessante. E tem a morte, que pra mim é o mais interessante, que não tem a ver com o fim, tem a ver com o tempo. Eu acho isso muito bacana. Então todas as magias, que nesse caso aqui desse livro são rituais, são relacionados ao tempo, né. Uhum. Então isso é muito bacana, você consegue atrasar uma pessoa, você brinca com o tempo que ela tem de vida ainda, é muito bacana isso. Eu gosto muito de como elas são. Como as energias, né? Como esse. Cada. Não as energias, né? Mas como cada lado do oculto, ele não só existe de uma maneira física ou de uma maneira, por exemplo, atemporal, como a morte, ou física, como o sangue, né? Que é um sentimento, Uhum, ou realmente tá lá, mas como elas interagem entre elas, né? Porque uma é exatamente. oposta da outra, né? Elas têm essas inimizades, né? Elas não são assim aliadas uma da outra, né? Não é como se o outro lado fosse unido e ele quisesse se juntar pra acabar com a gente. Não, cada um faz uma loucura diferente, Exatamente. cada um tá do seu jeito, agindo e acabando com as vidas das pessoas. Inclusive, nem todas as entidades do outro lado querem acabar com tudo. Exemplo É. disso são as entidades de conhecimento, e a gente vai chegar lá, mas todas elas têm um uma entidade que cabeceia, né, esse elemento, que são conhecidas como as relíquias da calamidade, né. Hum. A relíquia da calamidade de conhecimento, que é a máscara do desespero, que ela cria um culto sobre ela, que eles preservam o equilíbrio. O que isso significa? Se alguém está ameaçando expor demais o paranormal, eles intervêm. Se alguém está ameaçando acabar com o paranormal, eles intervêm. Olha Então você tem só. que estar em equilíbrio. Então eles não às vezes eles vão ficar contra você, às vezes eles vão ficar do seu lado. Não porque eles são bons, mas porque está Mas no interesse porque deles. é do interesse deles, olha só. E isso que você falou sobre elas se oporem, entra também em uma outra parte, tanto de roleplay quanto mecânica, né. Cada elemento tem um elemento opressor. E tem motivos para isso, né. Exemplo, o sangue tem como elemento opressor o conhecimento. Por quê? A sabedoria do conhecimento afaga os sentimentos do sangue, né. Toda essa Hum. frustração e essa dor. Então o conhecimento vai lá e afaga isso. O opressor da morte é o sangue, porque esse mar plácido da morte e da inércia, os sentimentos do sangue afloram isso, né. Então ele oprime a morte. O opressor do conhecimento é a energia, porque o caos da energia bagunça o conhecimento, né. E o opressor da energia é a morte, porque não adianta o caos se o tempo é eterno. É. Cara, isso é muito legal, né? É quase Isso é um, muito um, bacana. um Pokémon, mas não é. Um bate no outro, mas ele não volta, né? Não é como se fosse no Warhammer, por exemplo. Exatamente. Tipo, no Warhammer, por exemplo, tem o deus do caos,
né? Não, o deus da guerra, do sangue, né? O Korn. Uhum, E o oposto dele é Itzent, que é o do conhecimento. É igual, né? Só que uhum, um é inimigo do outro. Eles não têm. Tipo, o problema é um com o outro. Eu sou inimigo de você e você é meu inimigo de volta. Aqui não tem isso. Aqui eu sou seu inimigo, mas eu sou inimigo do outro, né? Um é o uhum. opressor do outro, assim, forma esse Exatamente, ciclo, né? E no meio dele tem o medo que rege, né, tudo e cria tudo. exatamente. E o medo não é opressor de ninguém, ninguém oprime o medo. Ele É. tá fora desse círculo. Você falou uma coisa que eu agora fiquei na dúvida. Se você tem medo de alguma coisa e aquela coisa existe, no. Tem um mangá que eu gosto muito, que é o Chainsaw Man. Inclusive tá pra lançar. Se já não lançou quando sair esse vídeo. Que lá é mais ou menos essa mesma ideia. Os demônios, né, por assim dizer, eles Sim. nascem a partir do medo das pessoas. Então, o maior demônio que todo mundo tem medo, e é mano, o grande general é o escuro, né? É o medo do escuro. Ele é a coisa mais assustadora de todas. Quando ele aparece no mangá, ele é tão assustador que você fala assim, meu, eu não acredito que eu tô lendo essa historinha aqui que nem é Uhum. tanto de terror, você fala assim, cara, não, peraí, isso aqui tá diferente, assim. Então quer dizer que a loira do banheiro existe, né? Eu fiz tudo isso. Existe, existe. Inclusive, entrando na parte de ameaças aqui do livro, né, Ah. porque o livro também tem isso, tem um capítulo com várias ameaças, que são monstros para cada um dos elementos, né. Se a gente Hum, entrar ali na parte de sangue e for um pouquinho para frente, nós temos a mulher afogada, que ela é sim, basicamente a loira do banheiro, não pode. entende? É sério mesmo? É tipo a loira do banheiro mesmo? Exatamente. Ela Ah. ela vai inclusive ela apareceu em uma temporada que foi Desconjuração no RPG. Pra quem tá vindo aí já conhece o RPG do Cellbit, já assistiu. Ela vive nos encanamentos da casa, assim, de algum lugar onde ela foi morta. Tem várias paralelos com a loira do banheiro, não é exatamente a loira do banheiro, mas Ah, essa que tá a graça. Você tendo a ficha de monstro, você consegue fazer outros monstros, né. Esse que é o mais sim. interessante. Mas isso da loira do banheiro e entrar nesse território de lendas urbanas, me lembra também de uma outra criatura que tem ali pra frente nas criaturas de conhecimento, que é o Hum. famigerado bicho-papão, né. Putz, o bicho papão também é um bicho assustador. Ele é de conhecimento, o bicho papão? Ele é de conhecimento, Por que o bicho papão é de conhecimento? porque ele se alimenta do medo das pessoas, e pra ele saber o medo das crianças, no caso, né, Uhum, ele vai no conhecimento, ele sabe o que que a criança tem medo, entendeu? Então entendi. Nossa, ele parece ele é bem de conhecimento por causa perturbador. disso. Inclusive, ele é uma das criaturas mais fortes aqui do livro, exatamente por isso. Muitas crianças têm medo do bicho-papão. Ele vira o que você tem mais medo. Então ele é Nossa, um bicho, assim, 320 é pra uma party de nível 80 por cada personagem, o de 4 louco. pessoas. Então Brabo. é bastante coisa, ele é bem forte. É Então brabo? essa ideia de quanto mais medo, mais forte, isso é muito bacana também. Ah, isso é maravilhoso. Essa ideia é muito boa, né? Essa ideia é muito boa. Essa ideia é muito boa. Eu gosto muito dessa ideia. E não só isso, de como você pode criar uma criatura a partir da. Bom, só de pensar nisso eu consigo imaginar o medo de barata, né? Cara, o medo de barata deve ser uma coisa assustadora, né? É que não tem aqui esgoto, né? Sei lá, nojo. Porque, mano, o medo de barata é isso, né? É aquela coisa nojenta que vai abrir as asas e aí não tem pra ninguém, né? Com certeza, alguma campanha vai ser feita que o vilão principal é um baratão gigante. Nossa senhora. Eu acho que ele nem precisa ser gigante, cara. Ele só dele ser pequeno, sabe assim? Dele ser. Nossa senhora. Dá até um negócio aqui. Meu Deus. Pode ser que. Nossa, porque quando ela abre as asas e começa a voar, ela não voa aleatoriamente, ela voa na sua cara, né? Eu não sei o que acontece. Se baseando nos elementos, a barata seria de qual? Caraca, a barata seria de qual? Pra mim, a barata seria de medo, mano. Eu nem sei se existe isso, mas pra mim ela seria Existe. medo. Existe só o medo? Criaturas que são só feitas de medo? Existe, inclusive tem uma criatura no livro que é puro medo, que é a degolificada. Mas Ah, existem criaturas de outros elementos que têm o elemento medo como um elemento secundário também. E aí é muito interessante também, que é uma outra mecânica que tem para esses combates, que se chama Enigma do Medo.
Olha. As criaturas de medo, elas não podem simplesmente tomar bala e morrer, como a gente falou lá atrás. Existem Certo. criaturas tipo um zumbi de sangue que tiro, morreu, entendeu? Beleza. Agora criaturas de medo, elas têm um enigma a ser desvendado. Se você desvendar isso, ela perde coisas na ficha. E aí sim, bala morreu, Ah, isso me entendeu? é. Essa ideia mano, cara, essa ideia, pra mim isso é muito a cara do Cellbit, tá ligado? Uhum, Você ter um enigma e você ter que resolver ele pra conseguir alguma coisa, né, descobrir alguma coisa. De uhum. todos os monstros terem as fraquezas e eu não sei nem como é escrito nas fichas direito, mas, assim, você tem uma fraqueza clara pra todos eles, e ou mesmo que seja depois encher ele de bala ou qualquer coisa assim, é muito da hora, é muito da hora. Uhum. Cara, é É muito é bacana, porque isso também, de novo, dá liberdade para o mestre criar uma história. Porque muitas vezes, não é um problema você ser um mestre que você quer abrir o livro, pegar uma criatura e criar uma campanhazinha rápida para isso, né. sim, sim, E exatamente. muitas criaturas aqui, o enigma de medo dela é a campanha, entende? Ele não precisa ser uma coisa que você vai abrir o tradutor de código binário para português, para ser não, é uma coisa simples. Exemplo, a degolificada que eu citei mais cedo, que é um monstro de medo. Uhum. A degolificada ela nasce a partir de alguma adolescente ou alguma criança que sofreu muito e depois foi morta, certo? Aham. É bem pesado inclusive, É pesado? mas, eh, o que que é legal nisso? O enigma de medo dela é você confrontar com o que que ela sofreu. Então, você tem que confrontar ela com a causa da morte dela, pra Nossa. aí sim ela ter tomar dano, né, porque ela não to ela tem imunidade a dano, ponto. Se Nossa. você É. se você consegue encontrar o que que foi que causou a morte dela e você confronta ela com isso, ela perde a imunidade. Só que aí entra toda a questão da campanha, entende? Você tem Entendi. essa investigação para entender o que aconteceu, ir atrás, e aí você começa a deixar sua mente ir embora a partir de um parágrafozinho pequeno de texto numa ficha de monstro, entende? Isso aqui dá liberdade para os mestres criarem coisas também. Ah, Isso é isso é muito importante. maravilhoso, né, isso é maravilhoso. Uhum, Porque e uma outra coisa que eu acho incrível, é que você não tem que fazer o RPG ser como no Tormenta 20, por exemplo, e você enche os players de monstros e propõe múltiplos desafios. Cara, aqui, se você abrir a ficha, olhar e falar assim: esqueleto de lodo, sei lá, zumbi de sangue", é a história, tem jogo, é o suficiente. uhum. Você consegue desenrolar, você consegue desenvolver a sua história facilmente, e a partir disso você vai. Claro, às vezes você pode querer colocar um monstro, você olha e fala assim: "Nossa, vou fazer os caras enfrentarem", quer ver aqui, ó? Deixa eu ver o Bruno aleatoriamente aqui, um minotauro. Caraca, o minotauro é bem louco, inclusive. Pode ser, mas Maneiro. ele nem sempre tem que ser uma super criatura. Às vezes ele é só um monstro simples, mas só da ideia dele ser pequena, desenvolve a história e tudo e desengringola. Nossa, é muito bom. Até porque, mesmo as menores criaturas que tem aqui, elas são criaturas paranormais, e a gente tem que lembrar que esse mundo que a gente tá é o mundo atual, né. Sim. Eh, pensa se você que tá assistindo o vídeo encontra um zumbi de sangue na rua, você morre, entende. É. E o que eu acho legal, essa ideia que você falou do zumbi de sangue, todos Uhum. os o as criaturas têm um parágrafozinho ou 2, 3, vai, as mais importantes, assim, tem páginas de história sobre, e todas elas têm um motivo pra ela estar ali. Então, você deu o exemplo do zumbi de sangue. O interessante do zumbi de sangue é que, primeiro eu tenho que explicar um conceito que é a membrana, né. A membrana é o que separa o outro lado da realidade. Quando Certo. acontece muito sofrimento, muito medo, muita crueldade em um lugar só, a membrana se afina e permite que o outro lado comece a manifestar coisas aqui, né. E com isso Hum. também é legal que explica, tipo, casas assombradas, essas coisas assim, sabe, tipo, Sim, sim, lugares que sim. aconteceram massacres, sei lá o quê. E um zumbi de sangue, ele só aparece a partir de um cadáver, então tem que ter um corpo no lugar,
e esse corpo precisa ficar um tempo em um lugar com a membrana danificada. Então, se tá aparecendo zumbi de sangue, alguma coisa aconteceu para danificar a membrana antes, e tinha corpos ali, gente morreu ali. Então já rola toda uma investigação de qualquer maneira, entende? Mesmo que a Sim. investigação não seja de âmbito paranormal. Você pode ser um policial, Isso. entende? Sim. Você pode não ter contato com o outro lado. E aí a gente entra em uma outra mecânicazinha legal, que é uma regra opcional, que é: você pode começar com zero, nível zero de exposição. E aí sim o jogo toma mais uma cara de Call of Cthulhu, porque qualquer coisa é um desafio, entende? Uhum. Sim. Isso é bacana. É, isso é da hora. E essa mecânica de investigação, meu, nossa, eu fiquei bobo. Quando eu li as regras e vi como era, eu falei assim, meu, é isso. Vou usar até em Tormentar 20, vou usar em qualquer outro sistema, porque ela é muito gostosa. Geralmente, quando, por exemplo, no Vampiro a Máscara, que tem as cenas de investigação, elas, dependendo de como o mestre conduzir a cena, ela é muito chata. Ela fica Ou ela é, maçante, né? ou ela é rápida Maçante. e guiada, né? É, Ou ela fica é, maçante, até descobrirem o que precisa descobrir mesmo. sim. Porque assim, não tem. Aqui, eles pararam e pensaram: como é que funciona? Então, por exemplo, tem turnos, né? O tempo que você gasta, né? Pra ação. Por exemplo, se você tá numa situação tranquila, então você pode explorar mais, olhar os cômodos, ver embaixo de algum lugar. Tá tudo bem? Ah, demora todos os jogadores têm 6 rodadas. Agora, ó, você tá dentro de uma casa e o bicho tá atrás de você, cara, você tem duas chances aí de achar alguma coisa e boa sorte pra todos vocês. E E tem uma não. outra questão também, né? Hum, Essa mecânica é muito interessante. Você tem 2 rodadas, né, então se tem 3 jogadores, e tem 2 rodadas, serão feitos 6 testes ao todo, né. sim. Se tiverem 3 erros, você perde uma rodada. Então, se a galera começar a errar, você perde, essa urgência cresce. Então vamos supor, esse Ixi. exemplo das 2 rodadas, você pode dizer que vocês estavam fazendo muito barulho e a criatura encontrou vocês mais rápido, entende. Isso Uhum. também dá um senso de urgência e dá aquele nervosismo gostoso, né, que acontece no Sim, RPG. sim. Não, não, além do mais, assim, por exemplo, você vai correr do bicho, ou às vezes você nem sabe onde tá o bicho, mas o bicho tá lá. E de repente você fala assim, não, pera, como assim o bicho tá chegando? Mas como assim eu tenho 2 turnos? E eu não vi nada, ninguém viu nada, e aí você sabe que vai acontecer alguma coisa. É tipo quando você tá jogando, sei lá, você tá jogando Dark Souls, e aí você começa a ouvir a música de boss e fala assim, Tá, cadê? o que está acontecendo? Cadê? Você talvez como jogador saiba que o tempo tá acabando. Seus personagens não, mas aí você fala assim, perdemos. Pra É onde que eu aquele corro? famoso é aquele famoso barulhinho do D20 rodando atrás da tela do mestre, quando tudo tá calmo, aquela rolagem Exatamente. escondida. Você É fala isso. assim, "Que é isso?" E ele dá aquele sorrisinho, né? Aham. Ele dá aquele sorrisinho e fala assim, por que você tá Eu vou rosnado? pesquisar, eu vou Ah. eu vou investigar essa mesa. Você tem certeza que vai investigar essa mesa? Ah, Esse é o bacana. isso é bacana. Pra mim, essa é a mecânica mais assim, inovadora que tem do sistema. É o que mais. Que não, eu não vejo em outros sistemas assim. Que eu jogo, né? Que eu costumo jogar. Que eu costumo jogar RPG fantasia medieval mesmo, né? High Fantasy que chama, né? Uhum. Senhor dos Anéis, Tormenta 20, D&D, que seja. Mas, às vezes, você precisa mudar de parâmetros, né? O Vampiro à Máscara, eu até de vez em quando gosto de dar uma arriscada nele, mas o Call of Cthulhu eu acho muito pesado, mas agora o Ordem, ele tá num nível, pra mim, muito próximo, né? Ele é mais, ele, entre aspas, tá mais perto do Tormenta 20, né? De uma mecânica onde Uhum. você luta mais, do que o Call of Cthulhu, que, cara, as criaturas são raramente combatidas. Se elas são combatidas é porque ela é muito peixe pequeno. É muito um bichinho. Geralmente as suas armas elas servem mais pra você enfrentar as pessoas mesmo, né? Ou os obstáculos que vão aparecer, do que a criatura mesmo, né? A criatura
Cara, é bom você ter descoberto ali da onde que vem a origem dela e pegado os amuletos, porque senão você tá morto. Aqui não, aqui, mano, Molotov resolve. E isso é bem interessante, né? Às vezes a gente precisa de um sistema para contar uma história, né? O sistema, É. o Tormenta 20 ele é muito adaptável, né? Eu tô há um tempo narrando uma mesa de Tormenta 20 que acontece no Brasil atual. Mas isso necessita de muitas concessões, né, você precisa de muitas, seja homebrew, ou você precisa abrir algumas aspas aí para você fazer o sistema funcionar. Agora, algumas coisas aqui te permitem que você conte histórias diferentes do que você contaria com Tormenta, entende? É Uhum, tudo sobre a sua necessidade. E o que eu acho legal, essa comparação entre o combate e a investigação que você deu entre Call of Cthulhu e Tormenta, é uma opinião muito impopular essa que eu vou dar, mas o sistema de ordem paranormal ele é muito mais focado para combate do que para investigação, uhum. ponto. As pessoas, inclusive você que está assistindo, pode não concordar com isso se você veio do RPG do Cellbit, que tem muito foco em investigação, mas o sistema ele é voltado para combate. Você pode dar esse foco investigativo se for o que a mesa quer. E isso é muito importante, conversar com os jogadores, conversar com o mestre, saber o que todos querem jogar, né? Porque você pode muito bem focar para esse lado investigativo ou para o lado de combate com esse sistema aqui. Ele é muito versátil. Essa regra de começar next zero, né? Que é o sem Uhum. ter exposição nenhuma, ele te dá toda essa atenção que o Call of Cthulhu tem. Você é uma pessoa comum e você está enfrentando coisa que você não tinha que estar enfrentando, entende? Tudo é muito mais mortífero, tudo é muito mais importante, porque a sua sanidade é baixa, então você não vai aguentar ver muita coisa. A sua vida é baixa, seu dano é baixo, então fica mais na questão de eu vou resolver isso pela lógica do que eu vou dar tiro, entende? Então, é questão de sentar, conversar com os jogadores e entender qual que vai ser o foco da campanha, né? Ah, sim. Isso é importante. Exatamente. Toda campanha tem que ter um foco, você tem que saber pra onde você tá indo, pra onde você vai, e se tá todo mundo de acordo ali com o que foi proposto, né, pelo mestre e E o até que vai ser mesmo. divertido, né? É, exatamente. Mas a gente tá falando pra caramba aqui de Ordem Paranormal, e o que que é a Ordem Paranormal? Onde que se passa, assim? Eu sei que passa nos dias de hoje e é no Brasil, mas o que que é a Ordem, Vinícius? O que que é isso? A Ordem Paranormal é um grupo de, vou dizer guerreiros, de protetores da realidade, né? Se passa no Brasil. A Ordem Paranormal em si, o nome é de uma, na real, Ordem Veritatis, né? É o nome de uma organização que protege a realidade. Não, virou, é Ordo Realitas, né? Desculpa. Veritatis era o antigo. Muitos nomes em latim. Que são Ordo, muito parecidos, né? que são muito São parecidos. muito parecidos. A Ordo Realitas é a organização brasileira de combate ao paranormal. Eu digo organização brasileira porque já foram apresentadas algumas de outros lugares, né? Tem a família Leone, que é da Itália, tem a Obscurité, que é da França, o Hellhunters, que é dos Estados Unidos, enfim. Da Ele hora. se passa no Brasil atual e a ordem é formada por pessoas que enfrentaram o paranormal de alguma maneira, se ligaram com esse outro lado, né? Uhum. E aceitam, né, o fardo de você ter que lutar contra isso. Porque é sim um fardo você ter que enfrentar isso diariamente, perder pessoas próximas, né, pra você manter a realidade intacta, entre bastante aspas, né, É. porque os acidentes acontecem e Ufa. é isso. O personagem decidiu estar ali, né. Vale dizer também que, assim, o livro, ele liga muito com essa coisa de você ser um agente da ordem, né. Tanto que para você pegar o equipamento, você tem um nível de prestígio na ordem para você pegar alguns equipamentos específicos. Vale dizer, de novo, que a liberdade é da mesa, vocês não precisam ser agentes da ordem. Você pode contar a história que for, certo? Mas Sim, como é o sim. nome do sistema, é importante a gente falar sobre isso, né. Ah, é. Eh Mas é basicamente isso, é uma ordem de agentes que estão ali para combater isso, né. E o interessante, uma coisa que eu acho bem legal, é a maneira que os ocultistas, que é uma das classes, né, usam o paranormal contra o paranormal, né. Isso é muito bacana.
É Cara, combater fogo isso com fogo. é combater fogo. É, já dizia o tio, né? Só magia combate magia, né? Sim. Não tem outro jeito. E é aquilo, rola toda um dilema, né. Você tem que usar o paranormal e não ser usado por ele. E Nossa. chega um momento em que, tipo, Que isso cobra, é né? uma chega um momento que cobra. Até porque isso é uma coisa mecânica que acontece. Toda vez que você usa um ritual, você tem que fazer um teste de ocultismo. Se você falhar nele, você toma dano na sua sanidade, então você pode enlouquecer usando esses rituais. E Rolou. isso é muito legal. Quando você usa o paranormal contra o paranormal, Você ele, pode ser s- tomado por ele, ele ele se cobra. volta contra você. Nossa, isso é legal. Exatamente. Não, isso é É aquilo legal. que a gente falou, o paranormal pode te ajudar, mas nunca de bondade, entendeu? E isso Ah, é muito bacana. Então ser um usuário de magia, entre aspas, que nesse caso aqui, uhum. são rituais, é perigoso nesse sistema. Nossa. Muito, porque se você falha na magia, já era, acabou, você vai começar a se Sim. matar, né. E eu imagino que imagino não, né, eu dei uma olhada ali nos ocultistas e eles não são os caras que mais têm vida ali não, eles até Não aguentam, assim, tem, tomar um ou outro, mas Eles têm bastante sanidade, né, esse dano que você toma é é, na sanidade, então acaba que você até que aguenta errar, mas entra mas tem um naquela questão, limite, né, é que tem tem um um limite. limite, chega uma hora Você começa a que jogar bastante magia de nível alto, elas cobram nossa, mais, entendeu? é Então então. Não, sério, amizade, vou falar um negócio pra vocês. Se vocês querem saber mais de Ordem Paranormal, se vocês querem ficar com a gente, porque a gente é dois combeiros danados, assim. A gente gosta de combar mais sujo que tem, assim. Dá o máximo de dano possível, a maior vida que tem, o que for, o que for. Se vocês quiserem ver mais conteúdo desse delicioso RPG da Ordem Paranormal, deixa um comentário aqui, deixa um like, se inscreva, compartilha com seus amigos, porque esse vídeo aqui, mano, se eu deixar, eu e o Vinícius, a gente fala durante 5 horas Roda sem de voz. parar. Vira um podcast gigantesco. Exatamente. Inclusive, para as pessoas que caíram aqui, vindos das Uhum. lives do Cellbit, conheceram pelo próprio RPG do Cellbit, se vocês têm interesse também em saber mais sobre Tormenta, não tem ninguém mais, capacitado de explicar isso do que o Berserk Pig aqui, entendeu? Deixa Então, comigo que, mano, conversa, manda aí nos comentários se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o sistema, que a gente chega com um vídeo aí também, explicando um pouco mais sobre Tormenta. a gente é danado. A Valeu, gente amizade. Valeu, Vinícius. Muito obrigado e até a próxima.